Saudações, senhores, vamos que vamos. E aí você já tem aí três temas importantíssimos, senhores, para o seu Enem, e vamos continuar a discutir sobre a nossa indústria dentro das revoluções industriais. Vou passar para vocês as características mais importantes e principalmente aquelas que acabam sendo mais citadas e mais lembradas nas questões do nosso Enem. Então vamos junto acompanhar cada detalhe. Aconselho vocês a anotar aí no seu caderninho, deixar reservado, porque quando você quiser revisar, ou você assiste novamente o nosso vídeo ou pega lá as suas anotações, tanto faz, senhores. O que importa é não errar nenhuma questão no Enem. Então vamos embora aí, senhores. A primeira revolução industrial, se a gente quiser colocar uma data para poder na cronologia da nossa cabeça sistematizar o conhecimento, a gente acaba colocando 1750 e acaba surgindo durante esse período, em função do acúmulo de capitais, que principalmente a primeira classe a ser lembrada aí, a classe dos burgueses, acumulou durante o período das grandes navegações na Inglaterra, né? E lembrar também que a Inglaterra sempre foi considerada a rainha das navegações. Então esse acúmulo de capitais por parte dos burgueses financia de maneira privada a construção das indústrias em si. Nesse primeiro momento, muito voltada à indústria têxtil, mas dá uma ruptura significativa, porque aí a gente já tem a presença da máquina a vapor, né? Criação do James Watt, que é a representação também do TA mecânico com a utilização da lã para a produção têxtil das primeiras fábricas, das primeiras indústrias. Então aí, senhores, a gente já tem a presença da máquina, a máquina a vapor. A energia que movimenta durante esse período é o carvão, é aquilo que é mais utilizado. Nós temos a presença dos burgueses, que eu citei a vocês, que eles acumulam o capital e é eles que patrocinam e trazem a revolução industrial em si, e surge a segunda classe social, que é a classe dos operários em si. Nesse primeiro momento, senhores, em função da lei de cercamento de terras, essas pessoas elas saíram em êxodo rural para as cidades, e o que acabou gerando um grande quantitativo nas cidades, e esse quantitativo gerou uma mão de obra mais barata, sendo contratados pelos burgueses e as suas indústrias. O que se tornou, senhores, uma luta de classe constante em parte dos operários, em função das condições inapropriadas de trabalho, jornadas exaustivas. Então a gente pega aí de 14, 18 horas de trabalho, e isso para crianças, mulheres, homens, sem descanso, sem o final de semana em si, e com salários bem baixos. É daí que o Karl Marx traz, principalmente das suas temáticas ligadas ao conceito de mais-valia. Vale a pena você conferir aí e pesquisar, dar uma olhada no conceito de mais-valia. Surge também na classe dos operários aquilo que nós chamamos da parte que era o cartismo e a parte que era o ludismo, senhores. O cartismo era aqueles que reivindicavam mediante cartas, mediante documentos, manifestos escritos, e o ludismo foi aqueles operários que são lembrados como quebradores de máquinas, né? Então eles na reivindicação se juntavam, iam de maneira reivindicada, unificando máquinas dentro das indústrias. A gente precisa lembrar também que nesse período as indústrias elas precisam e devem estar próximo à matéria-prima do seu trabalho e próximo à sua energia. Então a principal matéria-prima daquele momento é a lã, então próximo da fabricação de lã, e a energia utilizada próximo ao carvão, senhores. Então beleza, essa é a primeira revolução industrial. Eu dei aqui uma apanhada de características que você precisa lembrar, e a gente parte aí para a segunda revolução industrial, que agora sai do campo da Inglaterra e vai para outras localidades, como por exemplo Estados Unidos, Alemanha, França e o Japão, principalmente na era Meiji, na era de desenvolvimento. A gente tem aí na ordem cronológica, para sistematizar, a gente pode pegar aí 1870, mas a ruptura principal, senhores, está na troca da energia e na troca do motor, né? Enquanto a máquina a vapor é substituída pela máquina de combustão, e a energia é retirada ao carvão, não de vez, lógico, né? Não é retirado dessa forma, mas substituído em grande parte pelo petróleo, que tem um maior valor energético. E aí surge também a eletricidade. Então a gente já está caminhando a passos largos para um desenvolvimento significativo, senhores. As condições de trabalho deram uma melhorada, principalmente a partir dos modelos de produção. Taylor, o primeiro modelo a ser lembrado aí para os senhores. Depois a gente vai dar uma aula específica somente de modelos de produção. E Ford, que pega os conceitos de Taylor e coloca em prática nas suas fábricas, né, na fábrica da Ford em si, e concede, por exemplo, a muitos o final de semana, melhores condições salariais, o parcelamento de dívidas. Ele acaba gerando aí o que mudou a nossa vida, né? Não me pergunte quanto é, me diga apenas para quanto divide, né? A gente tem muito dessa característica
característica e Ford lá atrás é o grande incentivador dessa forma. Os transportes acabam tendo uma melhoria, né? E aí, consequentemente, a indústria não se faz necessário estar próximo à matéria-prima ou próximo à energia, ela vai produzir naqueles locais em que é mais barato ser produzido, e aí a gente surge com um processo chamado de neocolonialismo, principalmente com a partilha da África, né, a partilha do continente africano, e a entrada agora dos novos colonos, né, e a extração das matérias-primas nessas localidades, principalmente, senhores, dentro do continente africano. E a terceira revolução, o que é que a gente precisa lembrar, senhores? Na terceira revolução a gente precisa ter em mente principalmente uma data cronológica, 1970, aí a gente tem o advento da robótica, enquanto outros homens começam a trabalhar com as máquinas, dessa vez as máquinas acabam substituindo boa parte desses homens, o que acaba gerando aquilo que nós chamamos de desemprego estrutural. No que tange ao campo energético, né, nós temos o petróleo ainda em grande força, mas o aparecimento de outras fontes de energia, nós temos o advento da internet, então a gente tem o meio técnico, científico, informacional, como diz o nosso querido professor Milton Santos, né? Nós temos a busca pelo saber e a informação presente o tempo todo, e aí com esse advento de melhorias de transporte, de logística e de informação, a gente tem o advento da globalização em si, em que David Harvey entende como encurtamento do mundo, né? O encurtamento do planeta, né? Em função da logística, em função de transportes e informação, esse mundo deixa as dimensões que se tem propriamente dita, aferidas em sua extensão, que podem ser aferidas, né, medidas em si, e se torna encurtado, né, a famosa aldeia global, quando a gente pensa que todo mundo está conectado dentro dessa globalização e quanto ficou pequeno esses espaços. Nós tivemos avanços tecnológicos significativos e os modelos de produção foram alterados, né, voltando-se agora para o toyotismo e também em alguns lugares o volvismo. Vale a pena conferir. Temos também a implantação de algumas empresas transnacionais, né? Então elas começam a ser fundadas em outras localidades, produzir onde é mais barato, são os fatores locacionais que são lembrados, né? As famosas multinacionais. Nós temos organizações de empresas, né? Como o holding, o trust, a fusão em si dessas empresas. A gente tem organizações significativas. Temos também o avanço maior ainda do setor terciário, o setor de serviços, né? Ele começa a se tornar um setor de serviço mais importante dessa época. E para finalizar, senhores, essa é a terceira revolução industrial, mas não deixa de lembrar a indústria 4.0, senhores, é onde surge principalmente essa aproximação do homem com a internet, né? A internet das coisas, e essa aproximação e essa interação maior entre homem e máquina. Vale a pena conferir Indústria 4.0, né? A tendência que ela esteja presente no seu Enem. Forte abraço, senhores, espero que tenham gostado da aula, compartilha, dá o seu like e valeu, apoia o canal, valeu!